Acredita-se que, mais do que ingênuas recordações, as memórias são vistas como as verdadeiras aliadas da história, capazes de trazer a essência de uma região, de uma cidade. A partir de um aglomerado de casas de palha, nasceu a freguesia de São Sebastião do Coxó, pertencente ao inexistente município baiano de Campestre, que com a Guerra dos Coronéis por interesses partidários e a busca incessante pelo poder veio a extinguir. A guerra entre os coronéis Manuel Fabrício e Horácio de Matos durou 42 dias, resultando em dezenas de mortos e feridos dos dois grupos. Manuel Fabrício perdeu um filho e Horácio de Matos perdeu um irmão, Vitor Matos. O mesmo viu-se traído com a morte trágica do irmão e resolveu lutar pela honra de sua família. Primeiro buscou uma ação da Justiça Regional, que naquela época era feita a bala, mas nada foi resolvido. Os moradores do Campestre estavam todos em casa em posição de guerra. O governo do estado convoca os chefes regionais e solicita uma negociação de paz. Horácio de Matos aceita a negociação na condição de que os assassinos de Vitor Matos fossem punidos, transferindo a sede do município de Campestre, reduto de Fabrício, para São Sebastião do Coxó, que passou a ser chamado de Seabra, em homenagem ao governador e amigo pessoal do coronel Horácio Matos, José Joaquim Seabra. Estamos aqui às margens do antigo rio Coxó. Não é verdade? Me parece que foi tudo aqui que começou. O rio Coxó é um rio que tem muita história, que a origem de Seabra veio do rio Coxó. E muito bom, quando vocês me convidaram, eu aceitei o convite com muita alegria, porque eu faço parte da história. E se faz parte da história, vamos contar a história. Aqui é o rio Coxó, embora sem água, o rio não está mais perene, mas foi aqui que começou Seabra. Mas me conta então, por que a Rua da Palha tem uma história assim tão lembrada pelos seabrenses? A Rua da Palha, que hoje chamamos Rua Itaberaba, ela tem uma história que marcou muito na história de Seabra e na história dessa população. Só em ser construído nas margens da Estrada Real, também nas margens do rio Campestre, aqui formou um comércio muito importante, onde as mulheres de vida fácil chegaram até aqui para explorar o seu comércio e as famílias, foi destruída muitas famílias por causa disso. Muitos maridos transportando tanto o progresso do ouro como mercadoria para Jacobina, passando por aqui, estadiava aqui, aí procuravam suas mulheres. E esquecia das suas famílias. Olha, Daiane, inclusive aqui no Coxó, teve também uma cena que marcou muito a vida de Seabra, foi quando Horácio de Matos, procurando justiça, quando assassinaram o irmão dele, trouxe outro seu irmão, e foi aqui no Coxó que ele se instalou, vindo lá dos Remédios, que é distrito de Lago do Cerro, e aqui ele instalou com seus amigos para julgar a morte do seu irmão, para punir a morte do seu irmão. Então foi aqui no Coxó que veio a primeira emboscada que Fabrício enviou para o nosso grande amigo Horácio de Matos. Olha, pessoal, continuando a história da Estrada Real, nós estamos aqui na Palmeirinha, de frente da igreja católica da Palmeirinha, onde essa igreja foi construída no tempo do Império. Quando construiu a Estrada Real, foi construída essa igreja. Nós vamos daqui a pouco subir a ladeira, onde a ladeira é calçada de pedra, vocês vão ver, registrar isso. E essa igreja serviu para as pessoas aqui fazerem as suas orações, para ter força e coragem para subir a ladeira. Essa é a história. Essa igreja, ela foi reformada na época que estava chegando o fim da Estrada Real, em 1942. É um dos marcos. E vamos continuar a nossa caminhada em rumo à Estrada Real, a ladeira calçada, que liga também essa região da Palmeirinha a o povoado que nós temos aqui, que é Alagadiço. Estamos saindo aqui da igreja da Palmeirinha em sentido à serra da Estrada Real. Aqui é a Estrada Real. Vamos ver a serra, a ladeira que foi calçada de pedra, que ligava a Palmeirinha aqui ao povoado aqui do Alagadiço. E essa história é tão importante que quando os matos chegou para essa região, eles vieram de Minas Gerais, mas eles não passaram por aqui, passaram por Oliveira dos Brejinhos. E lá foi quando a família Medrado e a família Matos se uniram para desbravar e colonizar a Chapada Diamantina, onde houve uma epidemia de varíola que dizimou toda aquela cidade, que é a cidade de Oliveira dos Brejinhos. Daí eles vieram para aí, vieram para Mucugê, vieram para Seabra, que é a Costa do Pega, e seguiram. Então, graças à Estrada Real, que essa estrada foi que trouxe o progresso para o crescimento da cidade e crescer várias cidades da Chapada Diamantina. Vamos cortar um pouquinho a nossa gravação, porque eles vão subir na serra. Olha, Tiago, você está focando ali aquela ladeira, ali é um ponto crítico da Estrada Real. Ali tem um lugar que é todo calçado, e estreitou tanto, se tornou tão crítico, que alguém no passado, no século passado, talvez lá foi no século XVII, escreveu numa pedra assim, ó, a hora do aperto. A estrada apertava tanto
aqui está a pedra lá gravada até hoje, coisa de mais de 200 anos. Vamos visitar até lá, vamos continuar a nossa caminhada. No início do século XVII, florescendo as minas de ouro de Jacobina e de Rio de Contas, os portugueses mandaram construir uma estrada que ligasse esses dois núcleos. O que os livros de memória dizem sobre essa estrada e sobre o surgimento de Ceabra? Mas eu quero contar uma história, que os livros também é constatada nos livros. A estrada construída pelo Império, ela trouxe muito progresso à região da Chapada Diamantina. Por quê? Uma que não era povoada. E graças a essa história e essa estrada real, foi que conseguimos descobrir o primeiro diamante da Bahia, que é Lençóis. O que nós dizemos é que nós somos a estrada real. A estrada real foi aberta no tempo do Império. Como você vê, foi difícil abrir. Essa pedra, segundo a história, você pode ver que ela ficava aqui no meio da estrada. Foi tão difícil remover essa pedra por aqui, que as próprias pessoas que cuidavam dos escravos, que estavam insistindo na obra, botou tanta força para eles, que escreveram, botaram a pedra e escreveram aqui, ó, Hora do Apê. Em busca da história de Ceabra, já passamos pelo Rio Coxó, antiga estrada real, e hoje estamos na Tenda. E parece que tem uma relação muito forte com a história de Ceabra, né, Del? Seu Olaí, vários memorialistas confirmam que a corrida pelo ouro do século XIX alimentou essa disputa. Adentraram pelos povoados, pelas comunidades, provocando essa disputa, esses conflitos. Podemos afirmar que aqui, Campestre, foi uma região de disputa por esses coronéis e os jagunços ordenados por esses coronéis? Nós estamos aqui na Tenda, é um lugar muito importante para a história de Ceabra e para o crescimento da cidade. Além de ser próximo de Ceabra, que era antigo Coxó do Pega, aqui foi o ponto que travou uma grande batalha dos coronéis. Seu Olaí, aqui tem uma caixinha dos materiais aqui da época da disputa. O que significa essa caixinha? Só para reafirmar que quando eu pesquisei aqui no início dos anos 80, aí me doaram aqui essas coisas que eram relíquias que o pessoal, os homens de Horácio de Mato deixou. Essa caixinha eles guardavam o relógio, e por sinal me doaram também relógio, que não digo os jagunços, digo os homens de Horácio, que eram os homens da paz. Relógio de pulso aqui, ó, que esse relógio também foi um dos matos que usou. Eu estava dizendo, foi meu pai. Meu pai usava esse relógio, que foi doado também pelo um compadre de Horácio de Mato, também coronel José Lacerda. Está aqui esse relógio. E essa caixinha ele guardava moedas, ainda me doaram também dinheiro de 2.000 réis, de tostões, tudo nessa caixinha. Então eu guardo com muito cuidado, porque faz parte da história. O Campestre foi um palco de muita vitória, mas de muita luta e muita guerrilha. Nós estamos aqui ao lado aqui, ó, das tumbas, onde está o resto mortais do grande coronel Manuel Fabrício. Está aqui Manuel Fabrício, está aqui também o outro coronel que foi sepultado aqui nessa igreja, em homenagem que ele nasceu em 1816 e faleceu em 1918. Está aqui a tumba onde está o resto mortal do nosso grande líder político aqui, o coronel Manuel Fabrício. Daqui para ver a sua data aqui do seu nascimento, também do seu falecimento, que foi em 1906. Nós temos aqui também outro grande coronel, está aqui o jazz mortal, esse coronel, dá para você localizar aí, que também nasceu em 1886 e faleceu em 1909. Isso para Ceabra é a história. Ceabra nasceu do Campestre, Campestre era a cidade do Campestre, onde tinha, nesse período dessa data, de 1900 até 1909, até 1916, até 1920, a direção do coronel Manuel Fabrício. Vamos sair aqui do interior da igreja, quero que vocês vejam aí. Ali tem o Senhor Jesus Cristo morto, ali tem aqui a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Está aqui essa igreja tradicional, igreja de Nossa Senhora da Conceição, da cidade do Campestre.